Boa tarde a todos. Eu estou quebrando aqui um tabu pessoal de não falar em público, mas diante das circunstâncias eu não pude evitar. Eu queria agradecer imensamente a Ariano por ter aceito o convite de Cida com tanta prontidão e entusiasmo como ocorreu. Dizer que é com muita alegria que nós temos aqui uma escola que recebeu os nossos projetos de braços abertos, tanto o projeto Pontos de Cultura quanto o projeto do pré-vestibular Encontros Sociais. Que existe ainda na escola, né? À noite nós temos nossos professores, alguns deles aqui, Luciano, Jorge está se escondendo ali atrás, Paulo está aqui, e que apesar de todas as intrigas, de todas as tramóias, de todas as trapaças, a difamação, nós resistimos, porque sonhos e ideias são a prova de balas, né? Então não adianta que pessoas de má vontade, pessoas que não acreditaram no nosso trabalho, venham falar mal, seja na cara, seja no face to face, seja no Facebook, né? Nós temos um sonho, nós temos um ideal, e é com ele que vamos adiante, é com ele que vamos até a vitória, é com ele que vamos movidos com a boa vontade. Então, para todo mundo que acha que as coisas não têm mais jeito, nós todos aqui oferecemos a nossa boa vontade. E agora... Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas a todos. Tá dando para ouvir aí, tá? Porque minha voz é assim mesmo, é feia, fraca, baixa e rouca. Se o aparelho de som for muito bom, você não pode ouvir nada. Mas eu queria dizer, aqui é o nosso... Eu não sei o que foi que andaram dizendo, não. Eu não sei o que foi que andaram dizendo, não. Mas seja quem for, é burro. Eu não sei nesses casos. Citar uma frase. Existia um filósofo grego, muito curioso, muito engraçado, ele chamava-se Diógenes. E ele era conhecido porque ele não levava nada a sério. Ele dizia para ninguém mandar nele. Ele não queria ter nenhuma casa. Ele morava dentro de um tonel. Tá certo? E uma vez Alexandre Grande, que era o rei nesse tempo, né? Ele era rei da Macedônia, mas conquistou a Grécia ficou dominada por ele. Então, Alexandre Grande foi no selo. Chegou lá, ele estava fora do tonel, deitado, mas fora do tonel, tomando sol. Aí Alexandre parou na frente dele e disse: "Você sabe quem sou eu?" Aí Diógenes disse: "Sei." Ele disse: "E não está com medo, não?" Ele disse: "Você porventura alguma calamidade, é um incêndio, para eu estar com medo?" Aí Alexandre riu e disse: "Eu posso fazer alguma coisa por você?" Ele disse: "Pode." Alexandre disse: "O que é que eu posso fazer?" Ele disse: "Sai da frente do sol que está. Isso você não pode me dar." Você não me pode dar.
pode me dar um calor do sol. E uma vez disseram a ele que o outro pessoal no rua, que eu não sei quem era, disse, fulano fala mal de você pelas costas. Ele disse, pelas minhas costas ele pode dar até na minha cara que eu não me incomodo. Se isso é na minha frente, até na minha cara. Quando você faz assim, você fala pelas costas, não me toca, não me atinge, não. Porque pelas minhas costas, até na minha cara, eu posso conceder mesmo. Então, eu vim aqui para conversar com vocês. Sei que essa escola tirou notas boas na avaliação aí do. Eu vi com muita alegria por causa disso. Uma escola pública que tira boa avaliação é porque tem bons professores e bons estudantes. Então, foi mais um motivo que eu vim aqui, além do fato que vocês estão dando atenção ao meu trabalho de escritura. Então eu pensei em conversar com vocês aqui, rapidamente, e pensei num assunto que pudesse interessar desde os mais novos até os mais velhinhos. E pensei em conversar com vocês sobre os folhetos e os versos dos cantadores que tiveram uma influência muito grande em mim. Agora, eu vou fazer uma pergunta a vocês, acreditem que não é por vaidade, não. É somente que eu quero saber se vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quem foi que aqui leu, ouviu o Alto da Compadecida? Levante a mão. Então vocês vão entender. Olha, quando eu comecei a querer ser escritor, aos 12 anos de idade. Assim que eu me alfabetizei, eu comecei a ler. E às vezes me dizem que os estudantes hoje estão abandonando a leitura. Conselho, dizem que conselho com todo mundo dá, que não vale nada. Mas se eu posso dar um conselho a vocês, é não abandonar a leitura. Vocês leiam, porque a leitura é uma coisa fundamental. A leitura leiam o que vocês gostaram. Tá certo? Leiam o que vocês gostaram. Eu, quando era menino, gostava muito de romance de aventura e de romance policial. Ainda hoje gosto. Existe um romance de aventura chamado Escaramujo, que eu li quando menino e ainda hoje eu leio com grande alegria. Então, se conselho de um homem de 85 anos serve para alguma coisa, vocês não abandonem a leitura. Leiam, porque a leitura abre um universo à frente da gente. A pessoa que lê nunca morre só, porque tem sempre um livro com ele. É uma coisa importantíssima. Então, desde que eu comecei a ler e comecei a me entusiasmar com os livros que eu lia, comecei a admirar os escritores, os outros que faziam livros, e comecei a querer ser. Agora, o que eu escrevi com 12 anos, vocês podem imaginar a qualidade. Era péssimo, era horrível. Mas a crítica se engana com a gente desde muito novo. Porque a minha irmã mais velha que eu, 2 anos, ela disse a mim, ela leu, disse, está tão bom que isso não pode ser sério. Ela pensou que eu tinha copiado de alguém, mas era horrível. Os meus irmãos mais velhos diziam uma coisa muito engraçada comigo, eles diziam que eu era um assassino horroroso. Porque quando eu não sabia o que fazer com o personagem, eu matava. E era mesmo. Esse conto mesmo era um conto que tinha 3 personagens: o marido, a mulher e o urso.
Aí o marido chegava em casa, pegava a mulher com o urso, matava a mulher, matava o urso e se suicidava. Não escapou ninguém, matei todos três. Quer dizer, Deus não tinha razão. Mas bem, então, mas logo depois eu comecei a abandonar esse. Se bem que os que viram aqui a Compadecida sabem, eu escrevi a Compadecida já adulto. E é a graça mais medida cômica que eu tenho. E morre todo mundo. Eu matei todo mundo. Morre o padre, morre o bispo, morre o sacristão, né? Até o cachorro morre. Eu não deixei ninguém vivo. O madeiro, a mulher, né? Morre todo mundo. Então eu continuo assassino ainda hoje. Mas sei lá que foi. Mas então, quando eu comecei a escrever, eu estava uma mania de imitar. Os escritores brasileiros têm uma mania de imitar. Ou os americanos, ou os ingleses, ou os alemães, ou os franceses. E eu não queria fazer nada disso. Eu queria fazer um teatro, um romance, uma poesia que expressasse meu país e meu povo. E aí eu divido, naturalmente, Diante do Folheto. Diante do Folheto de Cordel. Porque aquilo era uma literatura feita pelo nosso povo, sem influência nem preocupações que lhe viessem nem de fora, nem de cima. Pois bem, eu continuo. Isso era quando eu estava começando a escrever. Com 20 anos de idade, 18, 20 anos. Eu publiquei meu primeiro poema com 18 anos. Escrevi minha primeira peça de teatro com 20. Mas, aí, eu não queria, como eu disse, eu não queria imitar ninguém. Eu queria fazer uma... Aí eu disse, eu vou então olhar como é que o povo... Porque ainda hoje eu estou preocupado com essa mania de imitação. Eu fico acanhado quando vejo o povo brasileiro se julgando um povo de segunda classe e admirando os outros povos como se não tivesse defeito. Inclusive, tem coisas que eu digo, eu vou assumir no Brasil. Foi uma coisa até pretensiosa da minha parte, mas eu disse, já que ninguém diz, eu vou dizer. Eu preciso mostrar o ridículo de certas coisas que vivem empurrando na cabeça do nosso povo e principalmente da nossa juventude. Vocês não se deixem enganar, não. Aquelas coisas que lhe parecerem ridículas a vocês é porque são ridículas mesmo. Olha, tem por aí uma tal de Lady Gaga. Vou dizer a vocês uma mulher, se o nome dela fosse Lady Gaga, que ainda fosse o pai dela que botou, eu não ia nem reclamar, porque aí a culpa não era dela, não. Mas não, o nome dela é outro. Foi ela que escolheu esse nome. Eu vou dizer uma coisa a vocês, uma mulher que se senta com a mesa e diz, eu vou escolher um nome artístico para mim, e escolhe Lady Gaga, essa mulher é imbecil. Aqui em qualquer país do mundo. Aí o pessoal diz, mas ela ganha milhões, ela pode ganhar até trilhões, mas ela é imbecil. Saiu um retrato dela, né? Eu devia contar assim, saiu no jornal. Eu nunca tinha visto a figura, só pelo nome eu já antipatizava. A figura é pior do que o nome, se é que é possível. Uma mulher horrorosa. Horrorosa, pois bem. Então, sendo apresentado no outro vídeo, que eu não posso dar isso aí como mentira. Então, mas não sei mesmo, a trabalhei de nada. E outras coisas. Se algum de vocês gosta, não me leve a mal não. Viu? Se algum de vocês gosta do que eu vou dizer agora, do que eu vou falar mal. Se vocês gostam, não me leve a mal, nem fiquem desgostosos. Se vocês gostam, é porque tem uma lavagem cerebral que a gente sofre desde menino. Que apresenta essas coisas muito boas. Aí, foi bem. É Minduim que eu vou falar, Minduim tem Lady Gaga. Mas é muito ruim também. É uma banda Calypso. Já ouviu?
Eu ouvi uma vez, eu tive a pouca sorte de ligar a televisão, estava passando a banda cabeça. Sabe, eu vou cantar o que eu cantar para vocês verem que beleza. Diz assim: se você quiser me conquistar, você tem que suar. Eu já achei ruim, mas o autor ou a autora lá achou tão bom que resolveu fazer variações. Aí continuou: se você quiser me conquistar, você tem que balançar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Paciência. Isso é ruim demais. Isso é ruim demais. Foi bem apresentado aí. Outro dia, eu estava vendo uma novela. Eu vejo novela. É melhor do que qualquer enlatado americano. Agora tem umas muito ruins. Mas tem outras. E vejo a novela da Globo. As novelas da Globo, comparadas com as novelas das outras, são maravilhosas. Eu estou gostando muito dessa que está passando lado a lado. Muito bom, bem feita, né? Fotografia bonita. Aqui começou, continuou, eu estou gostando muito. Guerra do Sexo. É, Guerra do Sexo. Pode ser melhor aqui. Aí, outro dia, assim, eu falei sobre a música. Não, assim, porque meu neto mais velho chegou e disse: vovô, não perca seu tempo falando mal da banda Calypso, porque tem coisa muito pior. Quer que eu lhe mostre? Eu me livre. Se a banda Calypso é a menos péssima, ou pior que ela, eu me livre, eu quero não. Mas porque eu não sei se aquilo é contagioso. Daqui a pouco eu pego, mas aí eu estava vendo uma novela e passou uma música de autoria de um compositor respeitado aí por fora. Mas tinha o seguinte verso, repare que beleza. Que o sujeito no meio da música dizia: preciso e urgente ao dentista. O verso, preciso e urgente ao dentista. O sujeito que faz um negócio desse é um débil mental. Primeiro, isso não é um verso, isso é um fato, e aliás, isso é menor importância. O que é que eu quero lá saber que você está precisando ir ao dentista? Vá ao dentista, não escreva não. E ele rima do seguinte, disse assim: preciso ir urgente ao dentista. Tenho alma de artista, ele tem não. Porque se tivesse, não escrevi uma porcaria dessa, não é? Ele não tem nem mãe, quanto mais alma de artista. Porque se ele tivesse mãe, a mãe dele não deixava. Meu filho, não faço não, que isso é muito feio. Você precisa urgente ao dentista. Pois bem, estão enfiando isso na cara da juventude brasileira como sendo arte de primeira classe. Isso é muito ruim. Tá certo? Não vou atrás de conversa não. Os americanos são os principais responsáveis, não são os únicos não. Eles estão espalhando pelo mundo uma qualidade de arte nivelada pelo gosto médio e que pretende, com isso, evitar as manifestações verdadeiras